Aí logo em seguida acontece outra e eu fico triste. Certezas e dúvidas. Uma hora eu tenho coragem, estou animado. Outra hora eu já tenho medo. Uma hora a minha fé é gigante. Em seguida, vem a incredulidade. Euforia. Depois, depressão. É a estabilidade emocional que nos faz suportar os imprevistos, a dor e o sofrimento, sem deixar que o nosso ânimo desmaie. Nós precisamos adquirir essa estabilidade emocional. A nossa felicidade não pode ser tão pobre e pequena, ao ponto de que na primeira coisa que acontece, que não nos agrada, ela bate as asinhas e vai embora e nos deixa naquela situação. Os salmos que nós lemos, Salmo 34, ele nos faz uma proposta um tanto quanto radical. Por quê? No verso 1, ele diz assim, ó: louvarei o Senhor em todo o tempo. Se nós for pegar primeiro o verbo, esse verbo aí, louvarei, de cara a gente já percebe que ele está no futuro do presente. E o futuro mais próximo que nós temos é o amanhã. Então o salmista está dizendo assim, ó: amanhã louvarei o Senhor amanhã louvarei ao Senhor. Mas o salmista sabe o que vai acontecer com ele amanhã? Com certeza ele não sabe, assim como eu e você também não sabe o que nos reserva amanhã. Mas o salmista ele não está preocupado nem um pouco com o que possa lhe acontecer no dia seguinte, se coisas boas ou coisas ruins, se bem ou mal, se guerra ou paz, se bonança ou tragédia. Ele não está preocupado com isso. Porque ele tinha convicções. Ele tinha duas certezas. A primeira é a que eu já disse. Ele não podia controlar o amanhã. Nem eu, nem você podemos controlar o nosso amanhã. É impossível. Seria impossível a gente fazer o plano de que amanhã vai nos acontecer só coisas boas. Eu ia querer fazer os meus planos sempre assim. Só ia ter coisas boas para mim no amanhã. Mas eu não consigo controlar o amanhã. O salmista também não. Mas ele diz: louvarei ao Senhor. Ele conhecia e confiava o Deus que controla o amanhã e também controla a sua vida. Por isso ele podia dizer isso. Por isso ele podia afirmar que amanhã eu louvarei ao Senhor. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele não conhece o amanhã, mas ele conhecia o Deus, aquele mesmo Deus que tantas vezes o sustentou e lhe deu livramento nas mais diversas situações. O salmista confiava em Deus. Por isso não importava o dia da manhã, porque o Senhor já tinha livrado ele várias vezes. O Senhor tinha sustentado várias vezes. Agora, quantas vezes, se nós formos olhar para o ontem, quantas vezes o Senhor já nos livrou? Quantas vezes o Senhor já nos sustentou? Quantas vezes o Senhor já nos guardou? Pois bem, se nós lembrarmos do amanhã e quanto o Senhor nos fez,
nós podemos dizer como o salmista: amanhã eu louvarei ao Senhor, não importa o que acontecer. Mas amanhã eu louvarei ao Senhor. E aí ele continua: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Essa expressão aí, em todo o tempo, não quer dizer que é um dia após o outro, ou um tempo, horas ou dias. Não, essa expressão aí quer dizer o seguinte: em qualquer situação, em todo o tempo, é igual, qualquer situação. Ou seja, amanhã eu louvarei ao Senhor, seja o dia bom, ou seja o dia mau. Na saúde, mas também no leito do hospital. Quando o Senhor responde favoravelmente às nossas orações, ou quando Ele fecha a porta pela qual nós desesperadamente desejamos passar. Um outro texto semelhante a esse está escrito lá em Filipenses 4:12, foi lido pelo nosso diácono, que diz assim, Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um outro verbo que nos chama a atenção aí é aprendi. Ninguém aprende nada de primeira. Quando eu estudava, eu gostava muito de matemática, mas para aprender eu tinha que fazer vários exercícios várias vezes. E aí fixava, e eu aprendia. E eu acredito que isso acontece com todo mundo. Ninguém aprende uma coisa assim, viu e já sei fazer, já sei o que é, já sei como é. No nosso caso aqui, Paulo está dizendo que ele foi exercitado pelas adversidades, até que ele aprendeu. É interessante, eu não sei se os irmãos já passou por situações assim difíceis, por adversidades que parece que vêm, aí de repente para, mas depois ela volta. É como se nós tivéssemos que passar por tal situação e aprender. Se nós não formos aprovados naquela situação, nós vamos ter que passar de novo por ela para aprender. E se não aprender, vamos ter que passar de novo até que aprendamos. E eu dou um conselho para os irmãos, é bem melhor a gente passar só uma vez e aprender da primeira vez, para não ter que repetir. Porque é difícil, tá? As situações. Às vezes é difícil, aquilo nos incomoda. Então, para que nós não sejamos reprovados e tenhamos que passar de novo, então, que tal a gente aprender na primeira vez? E Paulo, ele diz assim, olha, eu já estou calejado. Já estou acostumado com os infortúnios, com as dificuldades. Elas já não me incomodam mais. Já estou maduro o suficiente para passar por elas e ainda assim ter alegria. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Eu não sei quantas vezes ele teve que passar por situações difíceis, mas ele passou até que aprendeu. E no final, ele parece nos revelar o seu segredo. Ele diz assim, nas minhas palavras, porque eu tenho um que me fortalece, o Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos
passar ou aceitar as dificuldades silenciosamente, sem lutar, como se elas fossem determinadas por Deus, como se elas fossem a coisa obrigatória, eu tenho que passar por isso e tenho que aceitar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, apesar das dificuldades, nós precisamos aprender como Paulo está contente, como o Senhor Stafford passou e compôs esse belo hino. Apesar da resignação ser uma virtude preciosa na vida do cristão, ela não pode ser confundida com indisposição para lutar. Não pode ser confundida com medo ou covardia. Ou o que é pior do que isso, resignação não pode ser confundida com falta de fé. A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança tem que estar firme, tem que estar presente em toda e qualquer situação, porque senão nós desmaiaríamos. Nós precisamos enfrentar toda a oposição, sem deixar nos abater por elas. Agora, se você me pergunta como, talvez eu não te responda, mas te responda por quê. Porque o Senhor está conosco e Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos dará a vitória. Como diz Paulo, eu posso passar por todas essas coisas e elas não vão me abater, porque o Senhor me fortalece. Ela nos anima à medida de que nos faz lembrar que nós não somos os únicos a enfrentar adversidades na vida. Muitos antes de nós, e também depois de nós, passaram e passarão por dificuldades, por aflições, por infortúnios. Talvez, se a gente olhar em nossa volta, se nós tirarmos os olhos de nós mesmos, nós conseguiríamos ver pessoas que estão passando por dificuldades muito mais difíceis do que aquela que nós estamos passando, nós estamos vivendo. E às vezes nós chegamos a ficar com vergonha de nós mesmos. Eu tenho um testemunho de uma irmã, ela fazia hemodiálise 2 vezes por semana, no sábado e na terça-feira. Essa irmã era a coluna da igreja onde eu congregava. Às vezes ela chegava na igreja fraquinha, se arrastando, ela era magrinha, e às vezes precisava das pessoas ajudar ela, tirar do carro e trazer para colocar ali. Mas eu não lembro se ela alguma vez perdeu um culto. Ela estava ali na igreja todos os dias. Ela era a líder do círculo de oração, que aqui na igreja equivale a SOFAP. E essa irmã era a conselheira da igreja. A vez que eu chorei pelo trabalho da igreja, foi na casa dela. E foi ela que me consolou. Era aquela pessoa que, mesmo nas suas dificuldades, ela sempre estava pronta para te socorrer, para te ajudar. Em vez de você levar conforto, era ela que dava conforto para você. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim. Tá? Às vezes, na situação pior do que a nossa, está sempre ali servindo de apoio para aqueles que precisam. E aí eu falo assim, meu Deus, eu aqui
com toda a força, saúde, e às vezes não tem o ânimo que a irmã tem. Pois bem, essas pessoas é bom a gente frisar que são pessoas, gente, são gente como nós. Tá? Tem as mesmas necessidades, tá? Trabalham, frequentam a igreja, servem ao Senhor, passam por dificuldades como nós passamos. Às vezes, elas são tão parecidas conosco, e outras vezes tão diferentes. Parecidas, por quê? Elas são humanas, como nós, enfrentam as mesmas lutas como nós. E diferentes, porque em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, em meio a essas aflições, elas não olham para o problema, elas olham para Deus, que as sustenta. Para nós é relevante notar que essas pessoas tinham algo em comum entre si, entre elas. Falando dessas que eu citei aqui, de Davi, de Paulo, de Estefor, dessa irmã lá da igreja. Eles tinham características em comum. Eles tinham um relacionamento muito íntimo com Deus. Se nós formos parar para analisar suas vidas, nós conseguiremos enxergar isso. Eles tinham total confiança na capacidade de Deus em socorrê-los. Eles tinham segurança em Deus. Eles enxergavam além dos problemas, além das dificuldades. Agora, o bom é que essas virtudes não são privilégios apenas de alguns poucos escolhidos. Essas virtudes podem ser encontradas também em nossas vidas. Se nós, assim, deixar ou permitir, o Senhor, Ele se doa sem reserva a nós. Precisamos entender o real sentido de suas palavras quando Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É uma lição de casa que eu vou deixar para vocês. Estudar o que o Senhor quis dizer com essas palavras. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A maioria de nossas dificuldades é em razão de que nós queremos ter essa vida abundante, mas longe de Cristo, o que é impossível. Nós queremos desfrutar de tudo que o Senhor coloca à disposição. Mas, se possível, longe. E aí, nós não conseguiremos a tão sonhada felicidade. Uma vez, em uma outra mensagem, eu lembro que eu falei para os irmãos, dando um exemplo, de que a pessoa, quando ela está na luz, ela se aproxima da luz, à medida que ela vai se aproximando, a sua sombra, ela vai diminuindo. Quanto mais a pessoa se aproxima da luz, se aqui tivesse uma luz só, a gente poderia até fazer um teste. Quanto mais se aproxima dela, mais a sua sombra diminui. Quanto mais você se afasta,
mais a sua sombra vai se agigantando, você vai se tornando disforme, sei lá, as pernas enormes, a cabeça pequena, e assim vai. Por quê? Porque você está longe da luz. Agora, se você está sobre a luz, bem debaixo da luz, os seus pés pisam totalmente na sua sombra, você não consegue enxergar sombra nenhuma. E assim é com a pessoa, quando ele se aproxima de Cristo, a sombra dele desaparece, some. E a sua vida é totalmente iluminada. E ele consegue enxergar Jesus, em vez de enxergar os problemas, as dificuldades. E se ele se afasta, ele começa a enxergar a si mesmo. E revelando os seus problemas, revelando as suas fraquezas, vai revelando aquilo de ruim que tem no homem. Totalmente disforme. A minha filha, a Audrey, no seu perfil, eu achei interessante, ela escreveu assim: ele morreu por mim, agora eu vivo para ele. E é isso mesmo. Se nós conseguirmos isto, viver para Cristo, nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo, não teria problemas. Ele próprio, o Senhor Jesus, ele foi experimentado em tudo. Lá em Hebreus 12, 2, diz assim, como está escrito, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, assentou-se à direita de Deus. E quando o texto ele diz a cruz, ele está incluindo junto com essa palavrinha a humilhação, o desprezo, a traição, a angústia, a dor e todo o sofrimento. Assim o Senhor, ele conhece os nossos sofrimentos e também conhece a nossa estrutura, sabe até onde somos capazes de suportar, tendo ele mesmo padecido. Ele pode demonstrar empatia conosco em nossos problemas, em nossas dificuldades, em nossas aflições. Ele mesmo nos ajudará a suportar todas as coisas pela alegria que também nos está proposta. Que alegria é essa? Que alegria estava proposta a Cristo, porque ele levou a suportar a cruz e todas essas coisas. A alegria de saber que muitos seriam salvos pelo seu sofrimento, pela cruz. A alegria de saber que no Parque Itália estaria pessoas lavadas e remidas nos sangues que foram vertidos lá na cruz. E o adoravam e serviam a Deus. É nesse contexto que eu penso que a felicidade não tem nada a ver, ou seja, felicidade tem mais a ver com decisão pessoal, com equilíbrio emocional, com atitude de coração, do que propriamente com a circunstância pela qual nós passamos. Nós podemos sim escolher ser feliz com Jesus. Ter uma alegria, não essa alegria que transparece, mas uma alegria da alma, uma alegria espiritual, uma alegria teimosa, que não vai embora por qualquer coisa. Uma alegria que nada nem ninguém consegue arrancar. Nem mesmo aqueles momentos em que as lágrimas teimam em correr pelo nosso rosto.
A família Stafford, isso já em 1881, eles decidiram mudar para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles fundaram uma sociedade utópica, nomeada Colônia Americana. Nesse tempo, lhes nasceram 2 filhos, um menino e uma menina. E para trazer um pouco mais ou para lhes provar um pouco mais, esse seu filho menor, ele foi acometido de uma enfermidade incurável. E também veio a falecer. Mas nem isso abateu os Stafford. Eles, junto com alguns cristãos suecos, eles fundaram um trabalho filantrópico naquela sociedade. Um trabalho que não fazia diferença entre religiões. Um trabalho que não fazia o proselitismo. E isto fez com que eles fossem bem aceitos, tanto pelos muçulmanos, tanto pelos judeus, tanto quanto os cristãos que ali viviam. E na Primeira Guerra Mundial, essa família e esses irmãos suecos, eles foram de grande ajuda para aquela sociedade, para aquelas pessoas, porque eles ajudavam nos hospitais, tá? Eles ajudavam ali na sociedade a suprir a necessidade daqueles que precisavam de ajuda. Essas pessoas é um exemplo muito grande para nós. Para nós olhar para nós mesmos e ver que nós não temos motivos para ser tristes, para andar com semblante triste. E aí, eu quero ainda ler uma outra estrofe do hino que ele escreveu. Ele diz assim, ó: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sim, sou feliz com Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Vamos ficar em pé?
entregue a ti, Senhor, não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuidas de mim, teu amor é a luz do meu ser. E meus olhos hão de ver, Criador da terra e céus, e prostrado vou contemplar tua glória, viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da glória. Sua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor, não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz, tu és fiel, cuidas de mim, teu amor é a luz do meu ser. E meus olhos hão de ver, Criador da terra e céu, e prostrado vou contemplar tua glória, viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da glória. Anjos clamam numa voz, Santo, Santo, para aquele que há de vir. Cantarei, aleluia. contemplar tua glória, viverei pra te adorar, ó Jesus,
aquele que há de vir, cantarei, aleluia, ao Cordeiro que há de vir, cantarei, aleluia. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado aqui pelo Diácono Tocílio. É manter essa firmeza de fé em meio às lutas desta vida. E que muitos lugares estão pregando outra coisa, outro Evangelho, que não é o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Que o crente não pode ser derrotado pelas circunstâncias, que o crente tem que estar sempre vitorioso em todas as situações. Sim, ele é vitorioso sim, porque ele continua firme, né, confiando em Deus em todas as situações. Mas ele passa por tribulações também. E nós temos aí uma semana pela frente. E nós precisamos de toda a bênção, de toda a proteção de Deus. Nós precisamos sempre dele. E nós vamos orar agora. Pedir a bênção de Deus para a nossa semana. Nos livrando de situações. E nós vamos com esta fé que nós aprendemos aqui, nessa mensagem, colocar nossa confiança nesse Deus maravilhoso. E Ele vai cuidar de nós, da nossa família, da nossa situação. Se você precisa da oração, aqui os pastores, venha receber oração por alguma necessidade a mais. Venha então à frente, nós estamos aqui para orar por você, para que você saia daqui com a certeza que Deus está no comando da sua vida, para te abençoar. Então vamos orar agora. Se você precisa, eu te convido em nome do Senhor Jesus, venha à frente receber a oração. Então todos ajoelhados, vamos orar a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos para os nossos lares agora com a bênção de Deus, né? Tem uma semana aí de lutas, mas o Senhor está conosco. Então, nós vamos despedir então com a bênção apostólica. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém.